de potenciação e radiciação. Primeira parte da potência. Então, o que é um número com potência? É quando eu tenho um número aqui na base e tem um número que vai acima dele. Então, toda vez que eu tiver um número e eu tiver outro número em cima dele, eu vou ter uma potência. E aí, coloquei aqui um exemplo, 5 ao quadrado. 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 25. Eu vou explicar como a gente chega nessa resposta. Eu só quero colocar aqui o nome de cada um desses números, ou de cada elemento. Então, o 5, que vai estar aqui na parte de baixo, eu vou sempre chamar ele de base. Então, na hora que eu disser, ó, o número da base, eu sei que é o número que está embaixo. O número que vai ficar acima é chamado de expoente. Então, ó, 5 vai ser a base, o 2 vai ser o expoente. E o que seria a potência? A potência é o resultado. Então, 5 ao quadrado igual a 25, 5 a base, 2 o expoente e 5 é a potência. Vamos para explicar a partir da multiplicação da potência. O que é uma potência? A potência é uma multiplicação de fatores iguais. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar um número e vou multiplicar por ele mesmo a quantidade que aparecer aqui no expoente. Então, quando eu coloquei lá o exemplo 5 ao quadrado, é a mesma coisa de eu pegar o número 5 e multiplicar ele mesmo quantas vezes? 2. Então, quando eu pego o 5, multiplico ele 5 vezes, eu vou achar o resultado 25. Outro exemplo, o número 3 aqui. Eu vou multiplicar o número 3 por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Então, eu vou ter, ó, 3 vezes 3 vezes 3. Eu peguei o número 3 e estou multiplicando ele 3 vezes. Aí, basta eu fazer, ó. Quanto é 3 vezes 3? 9. E 9 vezes 3 vai dar 27. Então, 27 é o valor completo. Então, ó, quando eu tiver um número e ele estiver elevado a um expoente, eu pego esse número da base e vou multiplicar ele mesmo a quantidade que aparecer aqui em cima. Vamos agora para essa parte aqui, ó. Todo número inteiro elevado a 1, então todo número elevado ao número 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado ao número 1 é igual a ele mesmo. Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó. Menos 4 elevado a 1. Se ele diz que o resultado é ele mesmo, então a resposta é menos 4. Por isso que todo número normal, ó, sem nenhum expoente em cima, ele vai ser considerado elevado a 1. Por quê? Porque, ó, toda vez que eu tenho um número que ele é normal, ó, número natural ou inteiro, todo esse número vai ser elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque o resultado vai ser sempre ele mesmo. Então, isso é igual a isso. Então, vocês têm sempre que se ligar nessa parte, porque quando nós, professores, perguntamos a vocês, esse número está elevado a que expoente? Aí vocês já sabem que vai ser o expoente número 1, tá bem? Então, ó, número positivo, 5 elevado a 1 dá 5, certo? Todo número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Tem essa parte aqui agora, ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então, ó, menos 8 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. E a única exceção é o 0. 0
elevado a zero, esse número ele não existe, ele é indeterminado. Então, quando vocês verem zero elevado a zero, vai ter esse símbolo aqui que diz não existe. Não existe. Tá bem? Então, agora vocês já sabem. Qualquer número elevado a zero vai ser 1, menos o zero elevado a zero. Vamos agora para a parte da radiciação. No seguinte exemplo, ó, eu tenho a raiz de 8. Só que tem um 3 aqui. Então, eu falo raiz cúbica de 8, o resultado vai ser 2. Aqui eu estou dizendo quais são os nomes dos termos, né? Temos que o número 3, ele é chamado de índice da raiz. Então, ó, esse número 3 aqui vai ser o índice da raiz. O 8, que é o número que está dentro, é chamado de radicando. E o 2, que é a resposta, eu chamo ela de raiz. Então, quando eu quero dizer, ó, quem é a raiz de 8, eu quero saber qual o resultado do 8. O resultado da raiz de 8 vai ser a raiz 2. E o símbolo é chamado de radical. Então, eu tenho o índice da raiz, eu tenho o radicando, eu tenho a raiz e eu tenho o símbolo que é o radical. Isso é só para denominação para vocês entenderem, tá bem? Então aqui eu coloquei um exemplo tanto de potência como de raiz para eu explicar como a gente chegar nesses resultados. Então aqui, ó, na potência, eu expliquei para vocês que é a mesma coisa de eu pegar um número e multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que aparece aqui em cima. Então, eu tenho 5 elevado a 2. Então, eu vou pegar o 5, vou repetir ele 2 vezes. E aí, eu vou multiplicar. 5 vezes 5, 25. Agora, esse de baixo aqui. 3 elevado a 4. Eu vou pegar o número 3 e vou multiplicar ele 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. A gente já viu no exemplo anterior que 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 vai dar 81. Aqui nas raízes eu tenho, ó, a raiz quarta de 625. Eu quero saber qual o número. Ó, você pode fazer assim. Qual o número que eu multiplico ele 4 vezes que vai dar 625? Fácil, é como se fosse o inverso da potência. E é isso mesmo, raiz é o inverso da potência. Então eu quero saber, ó, qual o número, qual é esse número aqui, a resposta, que eu vou multiplicar ele 4 vezes, que vai dar 625. E aí, a resposta vai ser 5. Ah, professor, por que vai ser 5? Se eu pegar o 5 e multiplicar ele 4 vezes, eu vou chegar em 625. Então, eu vou ter, ó, esse daqui, essa raiz é a mesma coisa de ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 625. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125 e 125 vezes 5 dá 625. Agora vamos para isso aqui, raiz de 64. Então, eu quero saber, ó, qual o número que eu multiplique por esse expoente aqui, que vai dar 64. Pessoal, quando na raiz não aparecer nenhum número aqui, eu considero como se a raiz tivesse um número 2. Então, eu chamo ela de raiz quadrada. Então, toda vez que não tiver nenhum símbolo aqui, eu vou considerar aqui sendo um 2, número 2. Por isso que a gente chama de raiz quadrada. Então, qual o número que eu vou multiplicar ele 2 vezes que vai dar 64? É o 8. 8 vezes 8 dá 64.
Então, raiz quadrada de 64 vai ser 8, que é a mesma coisa de ser 8 vezes 8, que vai dar 64. Então, a raiz é o inverso da potência.